Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma catequese falando sobre o livro dos Reis. Mas tem alguém que está faltando aqui, que é o Samuel. Samuel! Ô Samuel! Oi, tio Gerson! Olá, Samuel! Tudo bem com você? Tudo? E essas crianças aí? Você viu que criançada bonita? Eles vão participar da catequese com a gente. São tão, mas tão lindas, tio Gerson! Você viu que criançada bonita? E você, Samuel, como é que você está? Tudo bem? Ai, tio Gerson, eu estou meio encabulado. Por que você está encabulado, Samuel? É que me perguntaram quem foi o grande Samuel da Bíblia e eu não soube responder. Você não sabe quem foi seu xará mais importante, Samuel? Mais ou menos. É que para mim, Samuel era um menino que foi chamado por Deus para ser profeta. Mas depois, quando falaram o grande Samuel, eu me confundi, pois não sabia se existia outro Samuel que era grandão. Samuel, o menino profeta que se chamava Samuel, ele cresceu e se tornou um profeta muito importante. Então, é isso que quer dizer grande profeta. É um profeta muito importante. Entendeu, Samuel? Ah, então é isso? Bem, se ele foi tão importante, quer dizer que ele se tornou um rei. Bem, na verdade não foi bem assim, Samuel. Samuel, o profeta, que é o seu xará, ele foi escolhido desde pequenininho para ser um profeta e falar ao povo em nome de Deus. Então, quando Deus queria falar com o seu povo, que era israelita, Deus chamava Samuel e transmitia as ordens a Samuel. Ah, estou começando a entender. Quer dizer que o povo de Deus nunca teve um rei? Mas e o Davi? Ele não foi um rei? Bem, desde Abraão até Samuel, o povo não teve um rei mesmo. Esse povo era um povo escolhido por Deus. Aliás, é isso que quer dizer Israel, meu escolhido. Porém, o povo de Deus cresceu muito e já não era mais tão unido, sabe, Samuel? Eles também não obedeciam corretamente a Deus, criançada. Então, com o coração endurecido, eles achavam que se tivesse um rei, ao invés de ter um representante de Deus, as coisas melhorariam, Samuel. E eles achavam que poderiam ser então uma grande nação. Então, criançada, eles falaram com Samuel, o profeta, e pediram que Samuel escolhesse um rei. Samuel ficou profundamente entristecido com isso, sabe, crianças? Sabe, Samuel? O seu xará ficou entristecido, mas foi falar com Deus. E Deus disse: Samuel, não se preocupe, não é a ti que rejeitam, mas é a mim. Então, Deus pediu que Samuel avisasse ao povo que as coisas não seriam fáceis e que esse povo ia ter que trabalhar muito mais para sustentar o rei e seus exércitos, tá, Samuel? Uai, eu pensei que Davi fosse um rei bonzinho. Então, ele judiou das pessoas, tio Gerson. Samuel, você não está confundindo as coisas? O primeiro rei a ser escolhido não foi Davi, foi Saul. Você se lembra dele? Ah, agora estou me lembrando. Mas conta para nós essa história, tio Gerson. Então eu vou contar. Samuel foi atrás de uma pessoa para ser escolhido como rei. E ele encontrou Saul. Saul era um homem forte, valente, alto. E daí então ele foi escolhido para ser o rei.
Só que Saul também tinha suas fraquezas, como todo mundo, sabia, Samuel? Ele era fraco igual eu, tio Gerson. Não, ele era forte de músculo, mas a cabeça dele não ajudava muito. Saul prometia fazer tudo certo, mas na hora ele fazia tudo errado, Samuel. Ele não tinha firmeza, sabe, criançada? Não tinha palavra. Ele gostava de fazer a vontade dos outros. Então, se alguém insistisse muito mesmo que fosse coisa errada, ele acabava fazendo. Ele não sabia dizer não, sabe, Samuel? E isso era muito complicado. A pessoa precisa ter firmeza para fazer tudo o que é necessário, senão ela vai misturar. Aí dá tudo errado. Então Saul, movido pela sua cobiça, chegou ao absurdo de desobedecer a Deus, mesmo tendo avisado por Samuel, o profeta. Você acredita, criançada? Você acredita, Samuel? Nossa, tio Gerson. Então, Samuel, o profeta, quando ele viu que Saul não tinha mais condições de governar o povo, por quê? Ele estava cometendo muitos erros e descumprindo os ensinamentos de Deus. Saul saiu à procura de outra pessoa para ocupar a função do rei e encontrou um jovem muito talentoso chamado Davi. Então é agora que Davi toma o poder de Saul. Samuel, você está confundindo novamente. Espero eu terminar de contar a história, senão você vai acabar confundindo essa criançada bonita que nos assiste, tudo bem? Tudo bem, tio Gerson. Eu prometo, eu vou ficar mais bem quietinho. Então, vamos dar um tempinho, a gente vai passar um desenhinho sobre Saul. Você gosta de desenho, Samuel? Eu amo desenho. Vou correr pegar minha pipoca. É isso aí, criançada. Então nós vamos passar um desenho para vocês a respeito de Saul. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. A história de Saul na Bíblia está registrada no livro de 1 Samuel, do capítulo 9 até o 31. Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem do físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia regras da futura monarquia em Israel, como está lá escrito em Deuteronômios. Então Deus instituiu a Samuel a conceber um rei a Israel. Samuel ainda advertiu aos israelitas acerca das implicações de ser um rei de modo inoportuno, mas deles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sobre esse impacto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. A Bíblia diz que Saul estava procurando alguma jumenta de seu pai que havia se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria um rei e ungido secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo de Mispa.
Tão logo o rei Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro, quando o rei Amon Anaás sitiou Jaspe e Gileade. Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Esta campanha militar impressionou o povo. Os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, eram os filisteus. Foi numa batalha contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul, porém os seus erros foram suficientemente graves para manchar dramaticamente o seu governo. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu o sacrifício em Gilgal. Em segundo lugar, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Em terceiro lugar, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desobedecendo e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. O final do reinado de Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo as suas características, tornando um homem desprezível, medroso e perturbado. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental. Nos episódios de esquizofrenia, a Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi até serviu para acalmá-lo tocando a sua harpa. Mas Saul também perseguiu ferozmente Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob por Armeleque ter ajudado Davi. Mas finalmente o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim, em uma desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus. No Monte Giboa, ele e seus 3 filhos morreram, entre eles Jonatas, o amigo de Davi. Temendo ser capturado pelos exércitos inimigos, Saul lançou-se sobre sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul, e então eles cortaram a sua cabeça e penduraram seu corpo no muro de Bet-San para vergonha pública, e levaram as suas armas para o templo de Dagon em Astarote. Depois de um ato de bravura, os homens de Gibeá e Gileade resgataram o corpo de Saul e de seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de uma figueira em Jope. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e Jonatas. Samuel, você gostou do desenho? Eu amei esse desenho, tio Gerson. Conta toda a história de Saul. Nossa, fiquei tão encantado. É isso mesmo. Então vamos falar de Davi. Eba, Davi! Quando Saul se afastou de Deus e perdeu seu poder, ele continuou como rei.
mas ele já não tinha mais a unção de Deus. E ele veio, inclusive, a morrer, mas mesmo assim ele morreu como rei, tá? Vendo que o rei Saul não tinha mais condições de governar o povo, Samuel saiu então à procura de outro rei e encontrou então um jovem humilde e talentoso que se chamava Davi! Isso mesmo! Naquele tempo, para virar rei, a pessoa ela era ungida com óleo, sabia, criançada? O óleo simbolizava a força de Deus. Então, quando Samuel encontrou Davi, Samuel o ungiu com óleo para que ele fosse o próximo rei. Saul ainda estava morando no palácio real, ou seja, ele ainda não tinha morrido. Mas ele já estava velho e cansado, sabe, Samuel? E ele acabou ficando doente, começou a perder noção do que estava fazendo, andava muito nervoso e com a cabeça confusa. As pessoas se preocupavam e começavam a procurar alguém que soubesse tocar lira, pensando que isso fosse acalmar o rei, né? E de fato, boa música acalma mesmo. Então, foi assim que Davi foi parar no palácio real. Davi sabia tocar lira muito bem e ele cantava canções muito bonitas, sabia, criançada? A presença de Davi alegrou muito a Saul. Só que aconteceu uma coisinha. Tio Gerson, deixa eu contar uma história rapidinho. Deixo. O senhor sabia que Davi, ele escreveu a maioria dos salmos? Isso mesmo, bem lembrado, Samuel. Davi, ele compôs vários cantos para Deus, viu, criançada? Viu como é que Samuel lembrou? Ele está muito bem, parabéns, Samuel. Davi, ele compôs vários cantos e muitos dos salmos que até hoje nós temos na Bíblia, foram compostos por Davi. Você gosta dos salmos, Samuel? Ai, eu amo salmos, tio Gerson. Eu louvo a Deus com todos aqueles salmos. São tão lindos. É verdade. Então, Davi foi parar no Palácio Real, né? Ele já cantava, tocava lira, e um dia Saul foi para uma batalha batalha muito violenta, sabe, Samuel? Ele foi brigar com os filisteus, muito bem, criançada, muito bem, Samuel. Só que aconteceu um probleminha. Os filisteus tinham um valente guerreiro que se chamava Golias, isso mesmo. E Golias subia no alto da montanha e ele gritava para o povo de Deus, os israelitas. Ele falava assim: nós vamos fazer um acordo. Vocês escolhem o soldado mais forte de vocês para brigar comigo. Se o soldado de vocês, israelitas, vencerem, vamos ser escravo de vocês. Mas se vocês perderem, Samuel, sabe o que acontece? Os israelitas serão escravos dos filisteus. Só que ninguém queria enfrentar Golias. Sabe por quê, Samuel? Porque Golias era um homem muito forte. Tio Gerson, é verdade que ele era bem maior do que eu? Era bem maior do que você, ele era quase um gigante. E era maior do que todos os soldados, por isso que eles tinham medo dele. E daí, então, Golias foi xingando o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele xingava os soldados e também xingava o seu Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel. E chegou um dia que Davi viu isso. Davi ficou muito bravo, porque ninguém pode xingar o nosso Deus, não é verdade, Samuel? Não pode mesmo. Isso mesmo. Davi acabou convencendo Saul, que era o rei de Israel, a deixá-lo ir combater com Golias. E assim fez, deu algum trabalho para Davi convencer Saul. Mas ele explicou para Saul, que era o rei, ele disse o seguinte: Vossa Majestade
sabia que quando eu era pastor, eu já enfrentei um urso, já enfrentei um lobo. Sabe o que ele fazia, Samuel? O que ele fazia? Davi tinha uma espécie de um estilingue, não era bem um estilingue, mas ele tinha uma tira de couro que ele dobrava no meio, colocava pedra no meio dessa tira de couro, girava bem forte e lançava nos animais. Assim ele matou o urso, assim ele espantou os lobos. E foi isso que ele pretendia fazer também com Golias. E então ele pegou 5 pedras, colocou no seu alforje, na sua bolsa e foi enfrentar Davi. Sabe? Não! Davi foi enfrentar Golias, tio Gerson. É verdade. Desculpa, Samuel. Eu só estava querendo ver se você estava prestando atenção, tá? Então, Davi foi enfrentar Golias. Golias viu de longe, apontava no soldado, que era Davi. A hora que ele prestou atenção e viu que Davi era um jovem, fraco, muito bonito, não tinha cara de valente guerreiro. Ele era um menino muito bonitinho. E daí então ele ficou indignado, sabe, Samuel? Ele falou: puxa vida, você tinha que chamar um homem para brigar comigo. Não, esse jovenzinho aí. E tanto raiva que ele ficou, de tanta raiva que ele ficou, que ele começou a xingar de novo o nosso Deus, Samuel. Esse Golias é muito ruim. É verdade. Ele começou a xingar o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Daí Davi falou para ele assim: Golias, você vem contra mim armado de espada, armado de capacete, de lança, com escudos, só que eu vou contra você armado da força do nosso Senhor e nosso Deus, o Deus de Israel. E adivinha o que aconteceu? Já sei, ele pegou o seu estilingue e... Isso mesmo, ele pegou sua funda, girou e pimba na cabeça de Golias. E daí então, Golias morreu. E você sabe o que Davi fez ainda, Samuel? Ele tinha uma espada? Não, quem tinha espada era o Golias. Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça de Golias. O povo filisteu ficou morrendo de medo e saiu correndo, sabia, Samuel? Até eu ia cair correndo. É verdade. E daí então o povo de Israel venceu a guerra contra os filisteus. Então Saul voltou vencedor, porque Saul que era o rei, mas ele levou ao seu lado Davi. Davi virou um oficial importante do exército de Saul, do exército israelita. Mas aconteceu um probleminha, sabia, Samuel? Qual o problema, tio Gerson? O povo começou a dar mais valor a Davi do que a Saul, porque Saul era o rei, mas quem enfrentou Golias foi Davi. Então o povo deu mais valor a Davi. E Saul começou a ficar com inveja. Você tem inveja, Samuel? Eu não. Inveja é muito feio e é pecado, não é verdade, tio Gerson? Perfeitamente, viu, criançada? Vocês não têm inveja, né? É pecado. E é um pecado tão sério que Saul começou a perseguir Davi e quis inclusive matar Davi. Olha que perigo, Samuel. Ai, credo, esse Saul. Daí então Davi teve que fugir de Saul. E por um bom tempo Davi ficou fugindo de Saul. Mas Saul tinha um filho que era muito amigo de Davi, sabia, Samuel? Que legal, tio Gerson. Já sei, esse filho dele ajudou Davi. Sim, perfeitamente. O filho de Saul ajudou Davi a fugir. Até que um dia Saul veio a morrer. Então, Samuel, Davi foi escolhido para ser o rei do povo. Ele foi coroado. E Davi foi um grande rei, um rei muito importante, muito bonzinho, sabia, criançada? E Davi, inclusive, teve que enfrentar várias batalhas. E ele vencia todas, sabia, Samuel? Davi era muito forte, né? Sim,
a força de Davi vinha de Deus, por isso que ele vencia todas as batalhas. Só que ele foi se acostumando com as batalhas, foi ficando sossegado, e um dia, ao invés de ir para a batalha, sabe o que ele fez, Samuel? O que, tio Gerson? Ele ficou sossegadinho lá no seu castelo, e o povo enfrentando, na verdade, o exército dele enfrentando a batalha. E quando Davi estava no alto do seu palácio, ele viu uma mulher muito bonita e ele ficou apaixonado por ela, Samuel. Eita, Davi! Tá vendo? Quando a gente foge das nossas obrigações, quando a gente fica com preguiça, a gente acaba fazendo coisas que não deve. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava no lugar errado e na hora errada. Então ele se apaixonou por aquela mulher e acabou tomando-a para si. Inclusive, ela até ficou grávida de Davi. Olha que complicação, Samuel! Nossa, tio Gerson, e agora? Daí então, essa mulher, que era casada com Urias, que era o general de Davi, ficou muito complicado. Davi fez o seguinte, ele mandou uma carta para outros generais e falou o seguinte: vocês vão levar Urias para a frente da batalha. Quando Urias se avançar para combater, vocês fogem e deixem ele sozinho. E é claro que assim que Urias morreu. Olha que coitado, Samuel. Puxa, tio Gerson, não dá para entender como um homem tão santo como Davi foi capaz de cometer erros tão grandes. Pois é, Samuel. Acontece que Davi descuidou da sua vida de oração. Por isso que é importante orar e vigiar sempre, sabe, criançada? Senão a gente cai em tentação. Inclusive, é por isso que nós temos as Sagradas Escrituras, para nos ensinar e nos fortalecer. Senão, a gente também cai em tentação. Não é porque eu vou na missa todos os dias que eu vou deixar de rezar em casa ou obedecer os meus pais, né, Samuel? É mesmo, tio Gerson. Eu vou à missa todo fim de semana e participo do grupo de oração. Gosto muito da catequese. Viu como eu sou tão bonzinho? Samuel, tudo isso é muito bom, sim. Porém, nós temos que ter cuidado. Por quê? O nosso orgulho, ele pode nos fazer cair. Aliás, orgulho é um pecado capital, ou seja, dele nasce um monte de pecados. É mesmo, tio Gerson, mas eu sou muito esperto. E isso não vai acontecer comigo. Ô tio Gerson, Oi? vamos assistir aquele filminho que conta a história de Davi? É verdade. Então, criançada, nós vamos assistir mais um desenhinho e daqui a pouco a gente volta. Combinado, criançada? Tchau por enquanto. Era uma vez um menino chamado Davi, que morava no campo com seu pai Jessé e mais os seus 7 irmãos. Davi era o mais novo da família e todos os dias ajudava o seu pai a cuidar das ovelhinhas. No seu tempo livre, ele gostava de dançar, pular, gritar e tocar harpa. Naquela época, havia um rei chamado Saul, mas Deus não estava contente com ele e por isso estava preparando um novo rei. Então, Deus enviou um profeta que se chamava Samuel à casa do menino Davi, pois de lá sairia o novo rei. O papai Jessé mandou chamar seus filhos, mas não chamou Davi, pois pensou que o escolhido seria um dos mais velhos. Depois de Samuel ver os 7 filhos, viu que não era nenhum deles e perguntou ao papai Jessé se ali estavam todos os filhos. Jessé disse que o menino Davi, que era o mais novo, estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas. Samuel pediu para chamá-lo, e assim que viu o Davi, Deus revelou que ele era o escolhido a ser o rei. Naquela época, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, que viviam em terras vizinhas. O melhor guerreiro filisteu era um homem muito forte,
e muito alto, o gigante Golias. Todo o exército tinha medo de lutar com ele, mas Davi era muito corajoso e se ofereceu. O rei Saul então disse: "Você não pode lutar contra ele, Davi. Você ainda é muito novo e o gigante Golias é muito forte." Davi respondeu ao rei: "Deus já me livrou de um leão e de um urso. Ele me protegerá desse gigante Golias também." Ouvindo isso, o rei Saul concordou e pôs a sua própria armadura sobre Davi e entregou a sua espada. Davi era tão pequeno que não conseguia andar com as armaduras tão pesadas em cima dele. Então ele tirou tudo e pegou apenas o seu estilingue e 5 pedrinhas que ele pegou no rio. Quando o grande Golias viu o pequeno Davi, riu e zombou. Mas mesmo assim, Davi não teve medo. Ele sabia que Deus é o Senhor dos exércitos e que estava do seu lado. Então, Davi correu e colocou uma pedra em seu estilingue e fez um arremesso certeiro, derrubando e vencendo o Golias. O rei Saul ficou muito impressionado com o que aconteceu e com a coragem de Davi, e por isso o fez comandante do exército. Davi honrou e obedeceu a Deus. Ele foi um grande guerreiro e um grande rei. Oi, Samuel, você gostou do desenhinho? Eu amei, tio Gerson. E vocês, crianças, gostaram do desenhinho? É verdade, criançada, vocês gostaram do desenhinho? Então, vocês viram que Davi acabou caindo, né, acabou cometendo erro porque se afastou de Deus, né, que é por causa do orgulho, né, Samuel? E o orgulho é muito perigoso, porque tem gente que se acha muito esperto, você acha, Samuel? Muito, tio Gerson, muito. Não pode ser desse jeito. Então, tinha um rei que se chamava Salomão. Salomão foi filho de Davi e ele foi o rei mais inteligente que já se teve notícias. Tio Gerson, é aquele que queria partir uma criança ao meio? É mais ou menos isso, Samuel, mas vamos por partes, não vamos confundir essa criançada bonita aí. Eu só queria fazer uma parte, um parênteses aqui e lembrar o seguinte: Salomão foi filho de Davi, né, e da linhagem de Davi houve muitos reis. E, inclusive, Deus prometeu, criançada, Deus prometeu para Davi que iria tirar um rei que ia salvar o mundo inteiro, ia tirar da linhagem de Davi. E esse rei queria salvar todo o povo, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo era da descendência de Davi. Você sabia, Samuel? Que legal, tio Gerson! Nosso Salvador, descendência de Davi. Sim, porque Deus já tinha escolhido, já tinha falado, já tinha prometido para Davi que da sua descendência, ou seja, da descendência de Davi, sairia o grande Salvador de todo o povo. Então, Nossa Senhora também era descendente de Davi, assim como São José. Tanto Nossa Senhora era descendente de Davi, que quando São Miguel, que era o anjo da Anunciação, foi avisar Maria que ela se engravidaria de Jesus, o anjo falou para ela que Jesus Cristo iria ser o descendente de Davi, seu pai. Ou seja, o anjo falou para Nossa Senhora que Davi era o pai dela, que quer dizer que era o seu ascendente, tá? Agora vamos voltar aqui. Confundiu um pouco aí, Samuel? Deu para entender, tio Gerson? Deu para entender? Deu. Então tá bom. Então vamos voltar lá para Salomão, né, que foi o filho de Davi e que foi, após Davi, foi o primeiro rei, né, o primeiro descendente de Davi a assumir o poder. Salomão foi um rei muito, muito inteligente, sabe, Samuel? E ele era preocupado com o reinado que ele recebeu, um reinado muito grande, e ele se preocupava também em fazer a vontade de Deus, porque ele aprendeu isso com Davi, seu pai. E um dia ele pediu para Deus, falou assim: olha, Senhor,
eu gostaria de ter inteligência para governar esse povo. E essa proposta agradou a Deus. Um dia, quando Salomão estava dormindo, Deus apareceu em sonho para Salomão e falou para Salomão assim: Salomão, pede o que você quiser e eu vou lhe conceder. Daí Salomão falou para Deus: Senhor, eu já herdei um reinado muito grande e o que eu gostaria é de ter muita sabedoria para governar todo esse território e todo este povo enorme que eu tenho que governar. Olha que interessante, Samuel. Essa proposta agradou muito a Deus. E Deus falou para ele, sabe o que, criançada? Deus falou assim para Salomão: Salomão, por que você não me pediu a glória? Por que você não pediu dinheiro? Se você não pediu coisas materiais e pediu apenas a sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria como nenhum outro rei teve antes de você, e nenhum outro terá depois de você também. E vou também te dar muita glória e riquezas materiais. Gostou, Samuel? Nossa, tio Gerson, então Salomão foi muito inteligente, assim como eu? Assim como você e assim como essa criançada linda, maravilhosa que nos vê agora, que participa com a gente. Porque a sabedoria de Salomão vinha de Deus, assim como a força de Davi vinha de Deus, a força de Saul vinha de Deus, a sabedoria de Salomão vinha de Deus. Por isso que ele era muito, muito, muito inteligente. E daí tem essa história que você falou, de Salomão querer cortar a criança ao meio, mas não foi bem assim. Vou explicar. Aconteceu o seguinte, criançada, certa vez apareceram duas mulheres reclamando com Salomão, que era o rei. Eles falaram assim, uma dizia que o filho era dela, e a outra mulher falava que a criança era dela, ou seja, tinha uma criança só, e duas mulheres querendo ser mãe dessa criança. Por quê? Essas mulheres tinham dado à luz há pouco dia, né? No primeiro dia. Só que uma das crianças morreu. Essa mãe, que era ruim, quando ela percebeu que o seu filho tinha morrido, sabe o que ela fez, criançada? Ela pegou o seu filho morto, colocou na cama da outra mãe boazinha e roubou o filho dessa mãe boazinha e quis ficar para si. Só que a mãe boazinha conhecia seu filho. Toda mãe conhece o filho, sabia, criançada? E ela sabe até quando o filho estava fazendo bagunça, não sabe, Samuel? Sabe, minha mãe veio quietinho, já sabe que eu estou aprontando, tio Gerson. É verdade. Então, daí essas mães foram reclamar com Salomão. Daí Salomão falou, bom, tem duas mães e uma só criança. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha espada e vou cortar essa criança no meio. A mãe, que era boazinha, que era de fato a mãe da criança, falou, não corta não, pode dar a criança para outra lá, porque ela não queria que matasse seu próprio filho. A mãe, que era ruim, como ela já não era a mãe daquela criança mesmo, falou, não, então tá bom, então corta que pelo menos não fica para nenhum dos dois. Quando Salomão percebeu que uma das mulheres não quis que matasse a criança, ele percebeu que aquela mulher era a mãe, porque nenhuma mãe iria deixar matar o seu filho. Então foi essa um dos momentos em que Salomão mostrou sua grande sabedoria. Sabia, Samuel? Nossa, esse Salomão é muito bom. Sim, ele foi muito inteligente. E outros reis iam visitá-lo para pedir conselho. Ele fez amizade com grandes reis, fez aliança com muitos reis. E só que teve outro probleminha. Adivinha, Samuel? Qual o problema, tio Gerson? Salomão, por ser homem, também tinha lá suas fraquezas. E Salomão foi ficando orgulhoso. Você não é orgulhoso, é, Samuel? Eu não, tio Gerson. Olha lá, hein? Então, Salomão, ele tinha um grande reinado, era muito famoso, as pessoas iam a ele perguntar, consultá-lo, e ele foi ficando famoso e foi ficando rico, cada vez mais rico, porque ele sabia administrar muito bem o seu povo, sabia fazer um bom comércio.
E os reis sempre davam presentes para ele, e assim ele foi pegando mania de grandeza. Inclusive, Davi, que era pai de Salomão, Davi quis construir um templo para Deus, porque na época a Arca da Aliança ficava numa tenda. Mas Deus falou para Davi: Davi, não é você que vai construir um templo para mim, e sim alguém descendente seu. E sabe quem que era esse alguém? Samuel. Salomão. Eu já contei, era Salomão. Foi Salomão o escolhido para construir um templo para Deus. Mas Deus queria um templo normal. Só que Salomão, como já estava com mania de grandeza, fez um templo gigantesco e todo cheio de ouro. E daí, adivinha de onde é que saía esse ouro, Samuel? Eu sei, do dinheiro do povo. Sim, isso mesmo. Saía do bolso do povo. O povo tinha que pagar tributos, como se fosse dízimo para Salomão, para que ele construísse então o templo de Deus. E Deus já não ficou muito contente com isso, sabia? Além disso, Salomão resolveu construir também um outro palácio para si, todo cheio de ouro. Adivinha onde é que ele conseguiu ouro de novo? De novo do povo de Deus, tio Gerson. Sim, você percebeu que o orgulho fez com que Salomão fosse perdendo a sua sabedoria? E isso ficou muito complicado. Inclusive, ele acabou perdendo parte do seu reinado, vendendo parte do seu reinado para conseguir esse ouro todo, para construir o castelo dele e também o templo para Deus. E o povo foi ficando triste por causa dessa mania de Salomão, essa mania de grandeza. E daí, a essa altura, Salomão já tinha se esquecido de Deus, já tinha se afastado, ele não tinha mais tempo para rezar, sabe, Samuel? Ele ficou tão preocupado com todas as coisas, né, que acabou se esquecendo de Deus. Olha que complicação! Você não se esquece de Deus para fazer os deveres, né, Samuel? Não, tio Gerson. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, eu lembro de Deus. Muito bem, parabéns. Vocês também, né, criançada? Porque olha lá, às vezes a gente não faz o dever na hora certa, não faz trabalho, né? E daí, na hora de ir na missa que a gente quer fazer as coisas. E daí não sobra tempo para Deus. Não é verdade, Samuel? Verdade, tio Gerson. Ainda mais agora que nós estamos fazendo os trabalhinhos tudo em casa. Tudo em casa, é verdade, é verdade. Então, assim aconteceu com Salomão. Salomão ficou preocupado com seus trabalhos e se esqueceu de Deus, mas Deus deve vir sempre em primeiro lugar. Então, Salomão já não foi mais seguindo a palavra de Deus. E assim como aconteceu com Saul, Salomão morreu sendo rei, mas ele já não era mais um rei tão inteligente quanto foi antes. E o povo começou a ficar na penúria, começou a passar dificuldades, até que veio um outro rei e acabou vencendo os israelitas, e os israelitas foram escravizados. Até que Deus mandou os profetas para falar com esse povo de Israel, que eram os nossos ancestrais. Por quê? Embora o povo de Israel estivesse escravizado, morando em outro lugar, o povo não se esqueceu de Deus. Então Deus ficou com dó e mandou para ele os profetas. Você já ouviu falar dos profetas? Samuel! Já ouvi sim, tio. Mas vamos agora assistir a historinha de Salomão? Vamos! O rei Salomão foi o rei mais sábio de Israel. Ele era filho do rei Davi e construiu o primeiro templo de Jerusalém. Durante seu reinado, Israel viveu uma época de grande paz e prosperidade. Salomão começa a reinar. Salomão era filho de Davi com Batseba, depois que se casaram. Deus prometeu que de todos os filhos de Davi, Salomão seria seu sucessor. Quando Davi estava muito velho, Adonias, outro filho seu, se proclamou rei. Então Davi tomou ação e mandou proclamar Salomão rei. Salomão acabou com a oposição e seu reinado foi estabelecido.
Salomão obedecia a Deus como seu pai Davi. Um dia, Deus apareceu a Salomão num sonho e lhe disse que podia pedir o que quisesse. Salomão pediu sabedoria para governar bem. Isso agradou a Deus, que lhe deu muita sabedoria e também riquezas, fama e vida longa. Salomão provou que era sábio quando resolveu uma disputa entre duas prostitutas. Cada uma tinha um bebê, mas um tinha morrido. As duas diziam ser a mãe do filho vivo e não havia forma de saber quem dizia a verdade. Então, Salomão mandou cortar o menino vivo ao meio e dar metade a cada uma. A mulher que não era mãe concordou, mas a verdadeira mãe implorou pela vida do seu filho. Assim, Salomão entregou o filho à mãe verdadeira. As obras de Salomão. Salomão administrou Israel muito bem e ficou muito rico. Ele investiu em obras públicas em várias cidades de Israel e desenvolveu o comércio internacional. Salomão construiu um palácio para si e fez um grande templo para Deus em Jerusalém. Israel viveu em paz com seus vizinhos durante o reinado de Salomão. Ele estabeleceu alianças e tratados comerciais com vários países. Sua fama se espalhou e pessoas de muitos lugares vinham provar sua sabedoria. A visita mais ilustre foi a rainha de Sabá, que ficou impressionada com a sabedoria e a riqueza de Salomão. Salomão tinha muitos interesses. Ele construiu jardins e estudou plantas e animais. Também escreveu e juntou muitos provérbios. Salomão escreveu ou patrocinou Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Salmos 72, Salmos 127. A velhice de Salomão. Na sua velhice, Salomão se desviou de Deus. Ele tinha casado com muitas mulheres estrangeiras que adotavam outros deuses. Para agradar suas mulheres, Salomão construiu altares a esses deuses e se esqueceu do verdadeiro Deus. Por causa de seu pecado, Deus levantou adversários contra Salomão. Um desses adversários foi Jeroboão, que mais tarde dividiu o reino de Israel em duas nações, Israel e Judá. Jeroboão se tornou rei de Israel e Roboão, filho de Salomão, se tornou rei de Judá. Salomão era muito sábio, mas ele acabou se desviando da fonte de toda a sabedoria, Deus. Por causa disso, ele perdeu a sabedoria para manter a paz e não conseguiu ensinar sabedoria a seu filho, que perdeu grande parte do reino. Tchau, criançada. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.